Oi, gente! Estava com saudade de vocês. Cheia de ideias para contar. Fui viajar e fiz uma viagem lá para Foz de Iguaçu. Alguém conhece? Com aquelas águas caindo, as cataratas? Isso mesmo. E lá eu descobri que tinha uma história indígena muito linda. Gostei tanto que trouxe até o livro para contar para vocês a história de dois jovens que se amaram. Olha só para essas águas. Eu vim contar uma história para você se alegrar. Viram? Gostaram? Bom, agora então eu vou contar a história dessas águas. Um rio e nas margens moram os indígenas caigangues. Isso, bem na margem. Cabanas cobertas de folhas de palmeira. Esses indígenas, por muitos e muitos anos atrás, eles pescavam, colhiam mel e frutas, plantavam milho, domesticavam animais silvestres. Sim, então tinha muitos animais, as casas cheias de palmeiras protegidas. Sua cultura era rica na arte, no artesanato, nos instrumentos. O tempo todo faziam instrumentos e muitas sonoridades. E fabricavam de tudo. Às margens do rio Iguaçu. Jovens, valentes. Havia entre eles um jovem destemido, gostava de correr com os animais, que vivia de um lado da margem do rio. Do outro lado, havia uma outra indígena delicada, com os cabelos negros, sedosos, escorridos. Um dia, Tarobá, que era forte e guerreiro, andou por aquelas florestas. E Naipi estava tomando seu banho no rio. Tarobá olhou e ficou encantado com aquela beleza. Naipi, tomando o seu banho e se olhando nas águas, percebeu que alguém estava olhando para ela. E quando ela se virou, ela viu Tarobá. E naquele momento, os olhares, um para o outro, foi de uma grande amizade e de um grande amor. Eles ainda não se conheciam. Sentaram, conversaram. Tarobá contou muitas histórias dos animais que havia naquela floresta e quanto ele era forte e guerreiro. Naipi estava encantada. E assim, todas as vezes, os dois se encontravam na margem do rio para conversar.
e sempre tinham muitas histórias, muitas histórias. Ela era a filha do cacique da tribo. E o cacique havia pensado e planejado com quem ela ia casar naquela tribo. Os dois nem quiseram saber disso. Ela não queria se casar com ninguém. Ai, ela estava encantada com Tarobá. Tarobá tinha muitas histórias. Sabem, eles perceberam que juntos eles eram fortes, que juntos eles eram felizes. E isso é o que importava. Ela não queria se casar com ninguém. Tarobá era o amor da vida dela. Os dois jovens queriam mais aproveitar aquela floresta, aqueles animais, aqueles pássaros. Mas o cacique queria que a filha se casasse. E quando ele soube que estava tendo tanta amizade entre eles, logo começou a preparar a cerimônia para os dois se casarem. Naipi ficou apavorada. Por quê? Ela gostava de Tarobá, das aventuras que os dois faziam pela floresta. Ela não queria se casar. Ela era muito jovem. Ela só queria ter um grande amigo. E uma noite, estava tudo preparado para o casamento de Naipi. Tarobá, andando pela floresta, olhou na beira do rio e viu uma canoa. Estava resolvido. Correu e disse para Naipi: venha, vamos fugir. E os dois entraram na canoa, no rio Iguaçu, e foram remando, remando e fugindo para continuarem juntos para sempre. Só que, de repente, as águas foram ficando mexidas. E cada vez mais, as águas começaram a crescer. E eles não sabiam o que fazer, se seguravam o tempo todo na canoa. E as águas cada vez mais fortes, e fortes, e fortes. E de repente, a canoa virou. Sabe quem era que estava nas águas? Uma enorme cobra chamada M'Boi. Enroscou na canoa, quebrou a canoa e os dois dentro d'água, com aquela água toda em grande velocidade, criou-se cascatas, cataratas, e água, e água, e água, e os dois desapareceram nas águas. De repente, aparece entre as águas uma pedra grande. E do outro lado, aparece uma palmeira. Tarobá, quando caiu nas águas, se transformou naquela pedra para ficar ali para sempre. E Naipi
chegou perto da terra e se transformou numa grande palmeira. Até hoje, a gente escuta o canto das águas, que quer dizer, seremos fortes, seremos felizes, juntos para sempre. Tarobá e Naibi. Sempre, quando vocês forem em Foz de Iguaçu, como eu fui, e ver aquelas águas caindo, olhem bem para as águas, que vocês vão ver um arco-íris que liga as pedras da palmeira. Vocês pensam que eles ficaram separados? Nunca! Eles disseram, seremos felizes, seremos fortes, juntos para sempre. E foi o que aconteceu. Eu vi, quando eu fui lá, o arco-íris saindo das águas e indo até a terra. Entre a palmeira e a pedra está os dois juntos para sempre. Vocês acreditam nisso? Eu vi. Vocês acreditam? Eu vi. Eu falei para vocês, quando eu fui lá, eu gostei da história. Eu até comprei o livro Lenda das Cataratas. Tarobá e aqui, olha que linda, gente, a Naibi. Estão vendo as águas, o barco, eles fugindo. Agora, vou mostrar para vocês acreditarem no arco-íris que se cria até hoje nas cataratas do Iguaçu. Eu vim contar uma história pra você se